Olá, eu sou a Rosângela Leite e estamos aqui em mais um podcast dos Unificados. Como novembro é o mês da consciência negra, vamos conversar um pouquinho sobre a questão racial. Hoje teremos conosco Antônio Carlos Ramos, mais conhecido como Gabu, nosso companheiro dos Químicos Unificados e também historiador. Teremos conosco também Micael Almeida, que é o nosso advogado dos Químicos Unificados e também faz parte do núcleo antirracismo do escritório Cascone. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Rosângela. Vamos conversar, Gabu, sobre a questão do racismo. O que você pode falar essa questão para nós? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Ainda mais do lado do nosso companheiro aqui, Micael, certo? Um advogado negro. Depois vai explicar um pouco para nós qual foi a dificuldade que ele passou para ser advogado. Porque hoje eu posso dizer que eu sou um vencedor, assim como o Micael. Também vou contar um pouquinho o contexto histórico de como nós chegamos até aqui. Porque eu acredito que hoje os negros estão engatinhando ainda. Era para nós estar melhor. Mas a história nos prova que as dificuldades, ela não foi por acaso, ela foi imposta para nós. Em 1532, quando chegou a primeira embarcação vindo da África para cá, começou o Calvário dos Negros. Por quê? Os negros veio da África para uma terra desconhecida. Chegando aqui, ele começou a trabalhar nas fazendas, num lugar desconhecido. Ao longo do tempo, os negros com essas dificuldades, leis foram criadas ao longo do tempo, prejudicando os negros mais ainda. Ou seja, em 1837, eles criaram uma lei que os negros eram proibidos de ir para a escola, dizendo que a pele negra era contagiosa e podia contaminar os alunos dentro da escola. Ou seja, se as pessoas tinham uma doença contagiosa na pele, os negros estavam inseridos nesse problema. Ou seja, dizendo que a cor negra podia causar doença aos alunos que estavam lá dentro. Em 1550, os negros eram proibidos de ter terra. Ou seja, ao longo de 1532 até agora, você vê a dificuldade que os negros vêm enfrentando. Com a nova república, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles criaram uma lei que os negros não eram aptos de trabalhar em trabalho remunerado. Estou fazendo esse contexto geral para a gente entender, para saber como que os negros foram inseridos na questão do trabalho, essas dificuldades que os negros tiveram. O que aconteceu? Eles pediram para os europeus vir da Europa para cá, os europeus chegaram aqui com cota e os negros ficaram nessa dificuldade. Muitos tiveram que fazer o quê? Trabalhar na informalidade. A turma reclama da informalidade hoje, mas sempre existiu a informalidade. Os negros já vêm na informalidade desde aquela época. Na escravidão, o que acontecia? Eu pertencia a uma fazenda, o meu dono permitia que eu fosse para uma outra fazenda trabalhar. Quando aquele senhor me pagava, eu tinha que vir aqui pagar o meu dono. Se chamava escravo de ganho. Escravo de ganho, ou seja, eu recebia esse dinheiro na época e tinha que pagar para pagar minha própria liberdade. Os negros já vinham com essa dificuldade. Eu não estou nem falando das revoltas que tinha na época, os negros lutando por melhoria, era várias revoltas que tinha, os abolicionistas, como João Cândido, o próprio Luiz Gama, José do Patrocínio, entre outros, já vinham fazendo luta, porque viu o sofrimento e os problemas que os negros estavam enfrentando ao longo do tempo. Aí vem a nova república, você acha que vai melhorar? Piorou. Onde nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui, 2025, e nós estamos falando sobre a dificuldade que os negros têm no mercado de trabalho. Olha para você ver o contexto histórico que eu estou falando aqui. Então, o que eu quero dizer? Esse programa é bom para chegar nas pessoas, principalmente nos negros, hoje nos pardos, nos mulatos, não importa, aquele que é descendente de negro e que honre seus ancestrais, sua avó, sua bisavó negra, não importa. Isso daqui serve para aquelas pessoas que são precarizadas dentro da empresa. Para eles entenderem que nós, a classe trabalhadora, devemos muito àquele povo lá atrás. Eu tenho testemunho na minha família. A minha avó materna e minha avó paterna, quem sustentou ela foi o Ceasa. Elas nunca trabalharam em empresa. Elas iam no Ceasa, elas sobreviveram no Ceasa. Maldita a hora que elas saíram do quilombo. Porque era melhor lá, porque pelo menos lá tinha galinha caipira, tinha fruta no meio do mato, tinha peixe, pescado, mariscado. Agora não, agora quando elas vieram com os maridos, é lógico, meus avós, para Itapevi, para conseguir uma vida melhor, eles trabalhavam na pedreira, era precarizado, quebrando pedra. Se você ver as fotos que tem lá, os negros trabalhavam descalço, porque eles trabalhavam na roça, e os pés não podiam mais pôr calçado, então na pedreira eles trabalhavam descalço. Os italianos estão com sapatinho surrado, porque muitos italianos veio pobre também, aí os negros estão descalços, aí então eu tinha esse sofrimento. E as minhas avós, elas eram analfabetas, que Deus o tenha ela, saudosa. O que acontecia? Nasceu minha mãe veio precarizada também, já veio com esse problema, e veio nós. E olha a situação que nós estamos.
Eu sei que os negros já lutam desde a década de 30, depois o Micael vai entrar nesse assunto melhor. A gente está engatinhando ainda. A gente já vem desse contexto histórico se arrastando, sofrendo, a gente vem lutando. Em 1917, quando teve as lutas, os italianos começaram a fazer aquelas revoltas em os negros estavam lá também lutando, porque nós estávamos dentro das fábricas. Nós estávamos precarizados dentro das fábricas, não é de hoje. Hoje eu estou fazendo meu TCC sobre a precarização dos negros no mercado de trabalho e eu vou ter que trazer esse contexto histórico. Porque você chega numa fábrica, você olha lá na limpeza, tá os negros lá, catando um saco de lixo, limpando o banheiro. Você vai na cozinha, tá os negros lá servindo e cozinhando. Não dá, você vai na jardinagem, tá os negros lá aparando, deixando bonitinho. Todo lugar, não é só na questão das fábricas, mas em todo lugar que você vai, o negro está no pior trabalho que tem, sempre precarizado e ganhando menos. O salário do negro é sempre menor por causa disso, porque você não vê um gerente negro, você não vê um diretor negro, você não vê um dono de empresa negro. É muita dificuldade. Até na questão das novelas que a gente vê na TV, até hoje. Sempre quando é um empregado, um mordomo, é sempre uma pessoa negra, nunca é uma pessoa negra bem-sucedida. E nesse contexto também, eu acho que piora mais a questão das mulheres negras, né? Sim. Por que eu falo das mulheres negras? Eu tiro pelas minhas avós. Além delas ser duas mulheres... A minha avó vai servir de exemplo para todas as mulheres negras da época, tá? Estou dando um testemunho real. Eu não estou nem falando da questão do quilombola, do aquilombamento, do sofrimento que os negros tiveram que fugir da fazenda de Santana de Parnaíba, pro Curuquara, aquela região ali. Na região de Sorocaba tem 25 quilombos. Então a história ficaria mais longa. Eu teria que fazer vários outros podcasts para explicar a história daquele povo lá. Então, esse podcast aqui serve um pouco para libertar o povo um pouco da escravidão mental, para que os negros tenham esse entendimento, porque os negros no Brasil são muito desunidos. O negro tem que saber a história do seu povo. O que acontece com o brasileiro em geral, não só com os negros retintos igual eu e o Micael, mas com todos nós que estamos inseridos nesse problema aí, é que ele tem que lembrar da sua ancestralidade, ele tem que saber o que aconteceu lá atrás para chegar por que nós estamos aqui. Se o povo não sabe de onde ele veio, como ele sabe para onde ele vai? As pessoas têm que ter esse entendimento. As pessoas não têm esse entendimento. Eu sei que hoje o Brasil está entrando numa discussão aí, que o Micael pode explicar melhor que eu, que é sobre essa questão, você é pardo, você é negro, você é mulato. Não, eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para dizer que tanto os negros retintos como os pardos moleques estão precarizados nas empresas. Nós somos do sindicato, nós vamos entregar jornal, o Micael é advogado, ele atende os pessoal lá, ele sabe disso. Todo mundo está ferrado. Todo mundo precarizado. O cara pega R$2.000, é um monte de conta para pagar, o cara vive duro, mas vai ficar nessa roda aí até quando? O povo tem que ter esse entendimento para nós poder fazer uma luta. E lutar pelo nosso direito e melhoria, porque senão não dá. Gente, enquanto no poder tiver só os descendentes de bandeirantes, que estão no poder até hoje, os descendentes de dono de escravo, quando eles estiverem no poder até... Estão desde aquela época, viu? Desde o século XVIII, desde o século XIX, eles estão no poder até hoje. Quando eles estiverem no poder, os negros, os mulatos, os pardos vão ser sempre precarizados. É isso que as pessoas têm que entender. Está na hora de nós ter uma união sobre isso. Para nós vencer isso dentro do mercado de trabalho. Nós temos que achar um caminho, uma solução de como que nós vamos sair dessa encalacrada. Porque a turma me diz assim, o Gabu, ele fala muito sobre a questão racial dos escravos. Não é isso, é porque eu aprendi com a minha avó. Eu chegava no quilombo lá, e era um pilão, e antigamente era só armazém, então ela queria fazer café, e os cafés vendiam em grama, a gente tinha que socar. Aí ela queria fazer paçoca, porque eles comiam paçoca, era açúcar cristal com amendoim sem casca, e a gente ficava socando, meio que a gente ainda vivia de uma forma que eles viveram lá atrás. Essa dificuldade que os nossos ancestrais, que os nossos descendentes hoje não têm. Então eu gosto de passar isso para que as pessoas tenham essa visão. O sindicato mesmo. Você chega para um diretor do sindicato, ele não conhece o Museu Afro. Ele nunca foi num quilombo. E ele, às vezes, ele é descendente de um quilombola. Às vezes está no DNA dele. Não é por causa da cor da pele, não. Você chega no Curuquara, tem bastante gente de pele clara, olho azul. Mas eles sabem que eles estão lá tocando tambor, porque eles têm essa essência. Eles têm essa cultura. Eles não morreram ainda. Eles sabem que os descendentes deles sofreram lá atrás, fugiram. Cabeça de São Benedito, que era o padroeiro dos quilombola, eles têm isso daí. Então nós estamos perdendo isso daí. Um cara me viu com a camisa do Martin Luther King e falou, quem foi esse cara? Isso daí é ruim. Se ele não conhece o Martin Luther King, que tem a propaganda americana, ele vai saber de João Cândido, Teresa de Benguela? Ele nunca vai saber dessas pessoas. José do Patrocínio? Pode esquecer. Maria Carolina de Jesus, eles não vão conhecer esse povo, esses revolucionários brasileiros que fizeram muito pelo Brasil e a gente não conhece. Cara, tá tendo uma guerra no Congo desde 1996. Já morreu milhões de pessoas, ninguém fala nada, só fala da guerra de Israel. Tá tendo guerra civil na África, a África está sendo destruída, ninguém fala nada. Esse é o poder da influência do homem branco em nós. Isso daí é o poder da Europa, dos Estados Unidos. Tá morrendo milhares de pessoas no Congo, criança morrendo, você precisa de ver fome. Na Namíbia tá lugar terrível. A própria Núbia, né, que hoje chama Sudão, na Bíblia apareceu como Núbia, mas hoje é o Sudão lá, entre a divisa do Egito lá. Eles estão sofrendo lá, se você vir, eles estão passando uma dificuldade terrível lá, a guerra civil, mas ninguém fala. A turma só fala da guerra da Rússia e Ucrânia e da guerra de Israel. E aí a gente vai
fica indo, empurrando com a barriga, e vai passando o tempo e vai sempre ter essas discussões, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar, volta de novo, as turmas fingem que não está acontecendo nada, porque a turma fala para mim assim, ó, se nós arrumar na questão social, a gente consegue arrumar o problema dos negros. Cara, você chega na favela onde eu moro, todo mundo é negro. Não adianta, o cara pode ter a pele mais clara, o olho mais azul, mais escuro, ele é negro também, ele tá ferrado igual eu, te juro. Ele mora no mesmo barraco, ele precisa de cesta básica, a conta de água vem 300 conto, ele não tem dinheiro para pagar, igualzinho o negro retinto. Então a gente tem que provar para ele que ele tem um ancestral comum igual o meu. Ele está no mesmo lugar. Por isso E que é eu falo uma a questão importância. que tem que ser falada e que tem que ser debatida. E eu acho que, eu acho não, né? Eu tenho certeza que essas questões também, ela é largada um pouco de fora, porque a gente é um país que a gente não, na escola, a gente não ensina sobre a história do nosso Brasil. Não ensina. Eu acho que deveria ser igual Cuba. Cuba ensina para a população como é a história, todo mundo que vai para as crianças aprender desde cedo a sua história. Um país que não entende desde cedo a sua história passa por isso como se fosse uma coisa que estava acontecendo lá longe, lá atrás. E essas questões é da nossa história, é do nosso convívio, né, doutor? Sim, eu vou até abrir um parêntese aqui para primeiro agradecer o companheiro Gabu Prazer, por estar comigo aqui nesse podcast, você também, Rosângela, todos os companheiros, dirigentes do sindicato, trabalhadores da base que nos ouvem, que nos assistem também. E a gente tem que primeiro, na minha concepção, estabelecer um axioma de que as relações sociais que inevitavelmente permeiam-se também nas relações trabalhistas, elas são pautadas por desigualdades raciais e estruturais e institucionais. O racismo, ele se consolidou, de certa forma, como um meio de manutenção das desigualdades. E a luta sindical nessa concepção, ela é fundamental, sobretudo para a gente conseguir combater o racismo. E o capitalismo é que ganha com essa situação, né? Sem dúvidas. Eu partilho muito da tese de que o direito é um instrumento de manutenção do capitalismo. É a teoria marxista do direito. Veja, o direito por si só, ele não tem por si o condão de conseguir romper com as estruturas de exploração da força de trabalho. E aí, movimentos como o movimento sindical, as centrais sindicais e movimentos sociais buscam, de certa forma, a ruptura com essa manutenção da exploração da força de trabalho. E você hoje mais cedo, Rosângela, quando você trouxe a questão de que muitas vezes o homem negro ele sofre bastante racismo no ambiente de trabalho, mas a mulher negra sofre ainda muito mais, a gente traz aí o debate da segmentação das camadas sociais e das camadas de trabalhadores que estão dentro de todas as fábricas da nossa base. Por quê? Evidentemente, o homem branco ele tem uma condição mais privilegiada no ambiente de trabalho. A mulher branca tem menos do que o homem branco, mas ainda tem mais do que o homem negro. A mulher negra, pior ainda. E quando a gente passa para a camada dos LGBTQIA+, por exemplo, eles são muito mais desvalorizados e descredibilizados nessa relação de exploração. Então, quando a gente trata desse segmentarismo, das relações de exploração, a gente tem que trazer à tona que, primeiro, o papel do sindicato é lutar em defesa de toda a classe trabalhadora. Porque, no final, ainda que o homem branco sofra menos do que o homem negro, ele também é explorado nessa relação de trabalho. Com certeza. Exato. Mas, evidentemente, os negros sofrem muito mais. Por uma questão estrutural, por uma questão institucional. E pelo fato, inclusive, da necropolítica que ficou estabelecida pelo nosso camarada camaronês Etli Bembe, de que o racismo tem CEP. E a gente sabe qual é o CEP do racismo. Eles tentam extirpar de nós o conhecimento, o acesso à cultura, o acesso à educação, e quando eu digo eles, eu digo o próprio sistema. E para a gente promover a ruptura com essa força de exploração, a gente precisa buscar o conhecimento, que é o que o Gabu falou para a gente agora mais cedo. E essa situação piora um pouco mais, né, doutor, quando a pessoa é negra, mora na favela, a questão do salário também diminui, não só por ser mulher, mas por ser negro, favelado, quando eles falam. A gente está vendo aí muito na mídia a questão de pessoas negras sendo mortas discriminalmente, assim, sem nenhuma investigação, que não dá em nada. Teve aquele rapaz que estava correndo para pegar um ônibus e foi assassinado. E cada dia que passa, isso está sendo mais constante, né? Sim, e eu acho que é importante até a gente pontuar, é brilhante essa sua colocação, tá? Porque
há, de fato, uma disparidade na relação de emprego e relação de pagamento entre homens e mulheres negras quando comparado com homens e mulheres brancas. A força de trabalho negra ela é mais desvalorizada e muitas vezes mais explorada. Tá? Quando você pega grandes empresas da nossa base, por exemplo, se você fizer um levantamento de quem detém os cargos de confiança, cargos de liderança, cargos de diretoria, raramente será um homem negro e muito menos uma mulher negra. Porque há essa disparidade que se trata, inclusive, do racismo estrutural, que se institucionaliza nas relações de emprego, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. E isso a gente precisa deixar muito evidente aqui nesse papo. Nós estamos trabalhando e falando de trabalhadores da classe do âmbito privado, empresas privadas, mas isso também se repercute nas empresas públicas. As oportunidades não são iguais. Nós temos muito mais dificuldade para alcançar espaços do que os nossos companheiros, que às vezes vêm da mesma origem que nós, mas são brancos. Porque existe na sociedade brasileira, e não só brasileira, mundialmente falando, né, a discriminação fenotípica da população negra, em que o negro mais retinto sofre, evidentemente, mais racismo do que o negro menos retinto. Os pretos sofrem muito mais do que os negros. Isso é fato. E aí a gente entra na questão que é central aqui nessa conversa, que é como a gente consegue, de certa forma, rebater aquelas teorias arianas, teorias racistas, de que o negro, por exemplo, ele é um criminoso nato. E aqui eu estou parafraseando o que Lombroso propôs como teoria há muitos anos atrás, que já foi superada, ainda bem. Mas ele estabelecia que o negro era um criminoso nato pelo fato de, fenotipicamente, ser supostamente inferior ao branco. E dessa forma, ele já nascia corrompido. Quando a gente analisa as teorias mais recentes do direito, inclusive, a gente vê que essa teoria já foi superada, mas recentemente, em algumas varas criminais, foram aplicadas essas teorias na condenação ou absolvição de pessoas que seriam ou não condenadas. Tem um caso emblemático no município de Campinas, que isso aconteceu ali por volta de 2014, 2015, salvo engano, em que uma magistrada estabeleceu que um homem branco ele não poderia ser culpado daquele crime que ele estava sendo imputado porque ele era branco, porque ele não tinha o fenótipo do criminoso. Um absurdo. Exato. Então, isso repercute nas formas de relação, nas formas de imputação de penalidades, nas formas de concessão de promoções, no caso dos trabalhadores que nós defendemos. E aí, o sindicato ele tem um papel fundamental com 3 pilares que, na minha concepção, são fundamentais, repito, para uma criação de uma sociedade mais harmônica no ambiente de trabalho. O primeiro é no atendimento dos trabalhadores. A gente precisa acolher os trabalhadores que denunciam os racismos sofridos nos ambientes de trabalho. O segundo, a formação da sua direção. A gente precisa estabelecer cursos de formação, a gente precisa estabelecer relações com movimentos da comunidade negra, de luta antirracista. E o terceiro ponto é a perpetração de cláusulas antirracistas nos seus acordos e convenções coletivas. Porque a convenção coletiva, nos termos postos após a reforma trabalhista de 2017, estabelece que o negociado está sobre o legislado. Se a convenção coletiva traz cláusulas, além de sociais, raciais, a gente consegue impor às empresas o respeito a condições mais benéficas de trabalho para a população negra. Então, esses 3 pilares, na nossa concepção, que atuam em direito, em defesa do direito da população negra, são fundamentais. E aí o Gabu, inclusive, ele pode tratar um pouco mais sobre como é essa relação dos trabalhadores com a direção do sindicato no que se refere à população negra. Eu gostaria até que o Gabu trouxesse mais detalhes em relação a isso. Só um minutinho antes do Gabu falar, só um parênteses. Por isso que nós sempre temos cursos referente racismo com a direção do sindicato. Temos um advogado lá toda semana, né, cada dia numa subsede. Não só referente aos direitos trabalhistas, qualquer situação que o trabalhador esteja passando, seja racismo, homofobia,
qualquer questão nesse sentido que você está passando algum problema no ambiente de trabalho, é só você entrar em contato conosco e nós vamos apoiá-los e dar toda a ajuda necessária. E se precisar, temos um jurídico para entrar com alguma questão jurídica e prestar toda a assistência a você, trabalhador. Então, o Sindicato dos Químicos, ele é um sindicato atuante. Nessa parte a gente não pode reclamar, não. Esses dias, uns tempo atrás aí, teve até um caso curioso. Foi uma empresa da categoria farmacêutica, uma trabalhadora, ela sofreu discriminação religiosa. É um caso raro. Ou seja, ela era de uma religião de matriz africana, e aí o que aconteceu? Acho que tem umas iniciações que a pessoa tem que raspar a cabeça e tal, e eu acho que ela sofreu bullying dentro da empresa. Sabe como é que é? A maioria das pessoas se diz evangélica e tal, e discrimina a religião de matriz africana, que também está na questão do racismo que nós estamos falando aqui agora. E fiquei sabendo que ela pediu para sair, tentou suicídio, ficou com depressão e ansiedade. E chegou até o sindicato. Imediatamente o sindicato marcou uma reunião com a empresa, com essa farmacêutica, e conseguimos as informações que precisávamos, se foi verdade ou mentira. Chegou até o sindicato que aconteceu mesmo esse assédio religioso, ou seja, racismo religioso, que pode ser chamado também preconceito religioso, que é um caso raro, e foi tomada a devida providência, e parece que o que aconteceu? A empresa teve que demitir o encarregado daquele setor, porque isso não pode acontecer na empresa. Racismo religioso, eu desde que eu estou no sindicato, 18 anos, eu nunca tinha ouvido falar essas coisas. Racismo religioso. E aconteceu. Agora, vocês imaginam o racismo que acontece. Mas como o racismo é estrutural, muitas das vezes as pessoas levam para brincadeira e não chega até o sindicato. Muitas das vezes fica naquela brincadeira, o cara é meu colega, o cara é meu amigo. E aí o que acontece? Não levam até o sindicato. A pessoa acaba aceitando, não, eu vou tentar resolver aqui, ou chega, fala para o encarregado, ou para o seu superior, e acaba não chegando até o sindicato, doutor. Eu vou até abrir um parênteses aqui, que eu acho que você trouxe 2 temas muito bons, Galo. Foi muito bom mesmo. Quando a gente fala do racismo religioso, né, ele é considerado uma prática racista, Sim. assim como o crime do racismo pelo tom de pele. É o que eu Né? penso. O artigo 5º da Constituição, ele prevê que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Né? Recentemente, em 2023, a gente teve uma decisão do STF que trouxe uma equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo. E trouxe, inclusive, majoração da pena caso o racismo fosse praticado em ambientes públicos. Por exemplo, locais de grandes eventos, campos de futebol, shopping. Se for numa assembleia do sindicato de campanha salarial, por exemplo. Então, existem vários ambientes em que esse crime pode ser praticado e pode haver uma majoração da pena, Sim. inclusive no caso de injúria racial. E aí, quando você trata do racismo religioso, por consequência, eu atendi essa trabalhadora. Aí, nem Então, eu sabia. sei muito bem do que você está falando. É um caso que foi emblemático, de fato. Houve um dano na esfera extrapatrimonial, dano moral dessa trabalhadora. Sim. Né? Ela não conseguiu, inclusive, manter as suas atividades religiosas após um tempo, depois de ter sofrido o racismo, porque ela tinha medo, ela tinha receio da represália, que seus próprios companheiros ali que não participavam dos atos religiosos dela poderiam perpetrar contra ela. Né? Então, houve, de fato, um dano extrapatrimonial e um dano material para ela também, que ela perdeu parte da capacidade de trabalho porque ela desenvolveu crises de ansiedade. Ela não conseguia se manter Isso trabalhando mesmo que aconteceu. porque ela tinha receio dos colegas, pelo cabelo dela estar raspado, perpetrarem falas racistas. A gente ingressou com ação, pugnando ali pelo reconhecimento da prática do racismo religioso, pelo dano moral que lhe foi causado, pelo dano extrapatrimonial, e esse processo está em curso, inclusive. É isso Tá? aí. A gente está aguardando o desfecho dele para trazer informações para vocês. Doutor, qual é a diferença de injúria racial para o racismo? Sim, o racismo ele é considerado um crime mais amplo e abrangente. Tá? A gente fala de racismo quando a gente fala de uma prática, de um ato que perpetra algum tipo de imputação negativa a toda uma categoria, a um grupo grande, indiscriminado de pessoas. Então, a prática do racismo é quando não é direcionada individualmente a uma pessoa, mas sim a toda uma coletividade. É um crime mais amplo. Um exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui nessa mesa, tá? E alguém perpetra a fala de que negros são inferiores aos brancos. Não é dirigida diretamente a um negro que está aqui, atinge a todos nós negros que estamos aqui. Então, essa é uma fala racista.
Agora, quando uma pessoa se dirige a mim e diz, você é inferior por você ser negro, há um ferimento da minha honra individual. Portanto, há, nesse caso, a prática da injúria racial. Ele me injuriou individualmente. E aí, antigamente, Rosângela, não havia essa equiparação aos crimes. Então, muitas vezes a pessoa que praticou o racismo, ela tinha, de fato, dito uma fala que feria a honra de toda uma coletividade, mas esse crime era descaracterizado para injúria racial porque a pena era mais branda. Quando a gente teve a última decisão do STF sobre o tema, que equipara os crimes, é no sentido de que quem pratica a injúria racial também vai ter uma penalidade severa, já que é um crime tão danoso quanto o crime do racismo, compreende? No caso, igual eu estava vendo num jogo de futebol que o jogador foi chamado de macaco. E, por exemplo, se a pessoa faz isso num tom de brincadeira, como as pessoas costumam falar, só foi uma brincadeira, caracteriza também injúria. Sim, e aí eu vou me dirigir, inclusive, a todos os companheiros da nossa base, trabalhadores que eventualmente praticam essas brincadeiras. Esse é o chamado racismo recreativo. Isso serve para os diretores de sindicato também. Também, para todos nós, né? Nós advogados, quem são os dirigentes do sindicato que também acompanham essa luta, né? E quem não acompanha também, e os trabalhadores. O racismo recreativo também é racismo. Não é porque a pessoa, às vezes, não se manifesta contra essas supostas brincadeiras que ela não está tendo sua honra ferida também. E o racismo recreativo, ele pode ser punido, inclusive com penalidades desde advertência, suspensão e até justa causa, se houver um escalonamento da conduta. E esses trabalhadores que sofreram a prática do racismo recreativo, eles podem demandar juridicamente a empresa pelo dano que sofreram. Então, o racismo recreativo é muito sério. E no Brasil isso acontece muito, que é o chamado racismo velado, inclusive, que vem por meio de piadinhas, de brincadeiras, de olhares. E aí, quando a pessoa reclama, é muito mimimi, hoje em dia é muito mimimi, antigamente não tinha essas coisas. Mas, doutor, mas você não acha também essa frase do mimimi? Eu acho também que veio com muito falta de conhecimento, sabia? Por isso que a gente luta aqui também, e é importante esse podcast aqui. Porque muitas pessoas, inclusive até pessoas brancas também, eles nunca ouviram falar da lei da vadiagem, gente. A lei da vadiagem, ela começou praticamente em 1850, né, doutor? E só foi terminar na era de Getúlio Vargas. Quase 100 anos demorou a lei da vadiagem. Essa lei aí é que os negros não podiam passear, andar na rua. rua. Os negros não podiam exercer nem sua religião. Jogar capoeira. Ele não podia dançar. Por exemplo, o Cartola, que foi um sambista famoso, que muitas pessoas conhecem, ele foi preso pela lei da vadiagem. Só pra você ter uma ideia. Por quê? Porque ele estava cantando samba. Então, essas coisas também atrapalham. É isso que as pessoas não sabem. Porque acabou a escravidão e os negros ainda estavam sofrendo a mesma penitência. Não é à toa que teve a revolta da chibata. Em 1910 teve a revolta da chibata. Porque um negro foi pego tomando um copo de leite, que era proibido dentro do navio, e imediatamente aquele negro tomou 200 chibatadas, com certeza veio a morrer. E o João Cândido, um almirante negro, liderou aquela revolta, apontou os navios para o Rio de Janeiro, que era capitão na época, e bombardeou uma forma de protesto que teve. A forma da chibata é famosa. Inclusive, muitos negros nem sabem disso. Você entendeu? Então, o povo brasileiro ele sofre um pouco por falta de conhecimento. O doutor sabe melhor que eu. Então, o que acontece? A gente tem que pegar todo esse contexto e poder explicar para a sociedade. Porque senão, filho, a gente fica patinando. Não, o doutor sabe disso daí. Então, eu acho que o conhecimento liberta. Não tem outro jeito. Nós temos que levar o conhecimento para o povo. Nas fábricas, nas comunidades, nas periferias. Ensinar nossos filhos desde pequenos sobre isso. Isso é muito importante. Porque é só assim que nós vamos sair desse problema aí. Porque está difícil. Entendeu? Enquanto o povo ele não adquirir esse conhecimento, não voltar lá atrás, pegar o contexto histórico e saber o porquê que nós estamos aqui hoje. Você entendeu? O porquê que você entra numa faculdade e você é o único aluno negro sentado lá, você fala, tem alguma coisa errada aí. Se 8% são negros retintos, mas 42% pardos e mulatos, onde está esse povo? Você entendeu? Onde está esse povo? Está em algum lugar aí. Cara, você pega a história, você vê os negros lombando caixa. Eu trabalhei na fábrica de broco. Eu só trabalhei em trabalho precarizado. Meu avô, meu pai trabalhava na coleta de lixo.
Meu pai trabalhou na coleta de lixo. Você vê a foto, só os negros em São Paulo, só que era, pertencia à prefeitura, não era terceirizado. Ele veio cair, bateu a cabeça, faleceu com 35 anos, deixou minha mãe com 8 filhos, as dificuldades. Eu tô dando testemunho da minha família que serve para outras famílias também, talvez o doutor até passou. Eu até brinco com ele, que ele é uma coisa rara aqui, porque ele é da religião de Jari. Leia o livro Torturado, hein? O livro Torturado é muito bom, porque fala da única religião que tem no Brasil, que fica na Chapada Diamantina, a religião de Jari, qual o nosso companheiro aqui tem um ancestral que fazia parte desse culto, dessa religiosidade aqui, ó. Monstro Sagrado Revolucionário. Então, leia o livro Torturado, que é um livro muito bom, certo? Conta a história dessa religião. Vou dar um spoiler aqui. Conta a história do Jaca Chapéu Grande. Então, esse homem aqui, ó, ele tem o DNA também antigo, viu? Tem o DNA quilombola também, viu? Ele sabe disso daqui. Eu acho que é muito importante você saber de onde você veio, a gente saber a nossa cultura. É muito importante daí. Porque sabe o que o homem branco fez? Ele tirou a nossa cultura, tirou a nossa religiosidade. Você perdeu a sua cultura, seus costumes ancestrais, já era. Eu tenho uma opinião, que eu sempre falo, que em vez o negro, quando ele ascende na vida, quando ele fica rico, doutor, quando ele tem muito dinheiro, ele tem que fazer igual o branco fez no passado. Compra bastante terra e faz igual nos Estados Unidos. Então, coloca só os negros, igual o LeBron James, ele fez uma escola só para crianças negras. Ninguém foi falar que ele estava de mimimi. Ninguém falou racismo reverso. Lá onde eu moro, tem um lugar lá que vê os negros, tem três cachoeiras, você já viu o vídeo que eu faço? Tem 3 cachoeiras, a Fazenda Doutor Celso está lá na estrada do Pau Furado, na Raposo Tavares. É terra perder com vista. O que a Prefeitura de Cotia fez? Já catou aquilo ali, já vai vender para o homem branco, colocar pé e ganhar dinheiro. Os negros viviam ali durante 300 anos, os negros viveram ali. Ali era para ter um negro com muito dinheiro, pegar aquilo ali e colocar só negro para morar ali que paga aluguel. Tem que fazer isso, porque os brancos, e todo mundo fez isso. Olha a história da liberdade, tem japonês, mas o nome liberdade vem por causa de um negro chamado Chaguinhas. É muita história, tem que ser uns 50 podcasts aqui. Tem muita história, entendeu? Quando foram fazer a estação de metrô Liberdade, acharam a ossada dos negros ali. A gente anda na igreja, a igreja da Forca, tem a igreja em cima, onde eles eram enforcados, quando você desce, a igreja dos aflitos. Tem 2 igrejas. E ali, onde é a igreja, você anda em cima dos ossos, porque não deu para tirar as ossadas. Então, a cimentaram em cima. Eles são loucos para tirar aquilo ali, para tirar a história dos negros. Aí você chega ali, Estação Japão Liberdade. Que Japão Liberdade? Os negros lutaram na Guerra do Paraguai e morreram tudo. Fizeram uma promessa para os negros e não cumpriram. Então a gente tem que saber dessas histórias, doutor. Para libertar o povo da escravidão mental. Você tem que fazer isso. Eu levo meus filhos no Museu Afro. Você tem que estar pregando ali para eles direto em sociedade para eles não perderem o costume. Quando eu vou no Curuquara e eu vejo aquela festa de bumbo, todo mundo com aquela roupa ancestral, eu fico maravilhado porque ainda não perdeu a cultura. O que o homem branco faz? Ele chega no quilombo e coloca as igrejas evangélicas. Aí começa a pregar o Jesus branco europeu. Ele vai pregar o Jesus negro da Galileia? Não vai. Prega o Jesus branco lá e fala que tudo aquilo que você fez é errado. Seu sincretismo é errado, é do demônio. Já era, demonizou sua religião e vai matando sua cultura aos poucos. Te dá um nome português, acabou com você, já era. Você está a serviço da burguesia e do homem branco. Vai lá, tem o mercado na padaria lá, vai lá comprar. Mas com qual dinheiro? Trabalha para mim. E assim nós vai. Então é muito difícil. Doutor, nós estamos numa situação difícil, moleque. Essa luta é grande. É muito bom, inclusive, você trazer parte da minha história aqui no podcast, porque, para quem não sabe, eu sou um advogado negro que venho da Bahia. A Bahia é o estado do Brasil onde tem a maior parte da população negra. E eu venho de uma cidade que tem um quilombo chamado Quilombo do Remanso, chamada Lençóis, na Chapada Diamantina, Bahia. E na Chapada Diamantina existe uma religião chamada Jaré, que é uma religião de matriz africana, que só é praticada ali, na Chapada Diamantina. Então, tem o sincretismo religioso, tem a forma de luta, a forma de aquilombamento também, da organização das pessoas pretas para defenderem a sua religião e a sua ancestralidade. E aí, quando o Gabu traz todo esse contexto histórico, eu acho que é muito importante a gente fazer uma digressão, de fato, né? Nossos antepassados nasceram livres em África. Isso. Eles foram trazidos de África para ser escravizados aqui, e a primeira forma que o senhor de engenho e que o homem branco teve para nos tirar a força que tínhamos da nossa ancestralidade era nos separar. As famílias chegavam aqui no Brasil pelos navios negreiros e eram separadas para não poderem se organizar. Por exemplo, os malês que chegaram ao Brasil, tem até um filme. Eles não eram reunidos, exato, saiu agora no último dia 2. Assistam um filme, viu? Qual é o nome do filme? Vamos colocar todo o diretor lá, mandar a Nádia ligar a televisão e pôr o filme para os diretores do sindicato assistir. Revolta dos Malês, hein? Isso. Mas o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso, né, Gabu? De nós sempre foi tirada a organização. Porque o povo preto organizado consegue demandar direitos. É isso mesmo. Consegue tirar do homem branco que te explorou o que precisa para sobreviver e para prosperar. E eu não digo prosperar na perspectiva capitalista,
do sistema, mas prosperar como ser humano, garantir a sua dignidade. E aí entra o papel das organizações sociais, como é o caso do sindicato. O sindicato ele foi criado com esse objetivo, de ter uma organização social. Para garantir os direitos trabalhistas dessa classe que sempre foi explorada. Isso. E dentro dessas organizações, se a gente for segmentar, há a população negra. O sindicato, ele defende a todos, mas os negros têm que ser vistos dentro da sua individualidade também. 90% do trabalhador que o sindicato representa é negro, doutor. Se você for analisar mesmo. Porque é a classe explorada. Se a gente for analisar o chão de fábrica, a grande maioria é negra, de fato. Os brancos estão nos cargos de comando. Quando nós falamos negro, é negro mesmo. Não é porque a pessoa tem uma pele mais clara. É isso que o doutor quer dizer. Sim, sim. Isso acontece. Então, quando eu digo de organização, o sindicato, como forma de organização, tem um papel fundamental por meio da formação, cursos, criação de comissões, criação, inclusive, de cláusulas convencionais que estabeleçam melhor acesso aos negros em melhores condições de trabalho, para, diante disso, garantir o que é o que a gente luta todo santo dia, a dignidade da pessoa humana. É um princípio constitucional que nos é tirado dia após dia e que a gente luta para recuperar. Então, a organização é fundamental. A gente precisa dessa organização. E já vem uma outra questão aí, porque além do racismo, aí se você é do Nordeste, aí já tem a questão da xenofobia. Então, você já sofre o racismo, o pessoal não gosta dos nordestinos, e aí, porque também dizem que os nordestinos não trabalham, e tem todo contexto que o pessoal fala. Então, já é mais dificuldades que já passa aí, né? Que isso, inclusive, desculpa interromper, mas eu vou fazer até uma brincadeira, que isso é uma esquizofrenia teórica absurda. É papo de maluco que nordestino não trabalha, né? Pelo amor de Deus. Porque as grandes capitais brasileiras, inclusive a atual capital do país, Brasília, foi erguida por mãos nordestinas, por mãos negras. E hoje a grande maioria de trabalhadores que nós temos aqui são os nordestinos. E contém uma ironia nessa fala da Rosângela, porque a maioria das pessoas que falam que o nordestino não trabalha, geralmente os avós dele, os ancestrais dele veio do Nordeste. Ou seja, ele está fazendo um preconceito contra ele mesmo. É a mesma coisa de um negro que fala que outro negro é vagabundo, que o negro não quer trabalhar. Ou seja, ele está falando dele mesmo, está justificando dele. E não ele acha que está ofendendo o outro. Porque a partir do momento que as pessoas falam, os nordestinos não trabalham, os nordestinos é isso e aquilo. Quando você vai ver, a mãe ou o pai dele nasceu em algum lugar, lá no Pernambuco, no Piauí. Então é uma coisa que não dá para entender. Mas isso daí vem através da alienação também, que nós pode falar uma outra hora, né, doutor? Uhum. Que isso daí está incluído também na lavagem cerebral. Que é tipo colocar um contra o outro e o homem branco ficar lá em cima só assistindo nós brigar. Porque não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise um pouco mais crítica desse ponto que você trouxe até, Gabu. Porque assim, evidentemente, o homem e a mulher negra não vai conseguir se formar, porque esse é um projeto de sociedade. Projeto de sociedade. A busca pelo conhecimento demanda tempo e capital. É isso. A busca por um aprimoramento do conhecimento, inevitavelmente, demanda ócio. Você precisa de tempo para conseguir estudar. E aí entra, inclusive, o debate da escala 6x1, da redução do tempo de trabalho com manutenção do salário. Porque o trabalhador ele precisa de lazer, ele precisa de condições adequadas para adquirir conhecimento, fazer faculdade, curso técnico, se formar. E ele precisa, para fazer tudo isso, de tempo. No ócio, e aí quando eu falo ócio, não é ficar vagabundeando, como os brancos dizem, como o empregador diz, mas é o ócio intelectual, para o trabalhador conseguir entender o seu status quo, o seu local nesse ambiente de exploração e compreender que o conhecimento vai ser uma das formas dele romper com esse sistema de exploração. Então... E já vem mais uma dificuldade aí, novamente, da questão da mulher. Porque a mulher ela tem que ter tempo para estudar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar do marido, inclusive, porque muitas vezes o marido trabalha, chega em casa, dá tempo para estudar, mas ele não vai lavar, passar, cozinhar, ajudar os filhos na tarefa de casa, e a mulher já tem todo esse contexto. Além do trabalho dela, ela tem dupla, tripla, quarta jornada dentro de casa, porque além de todos esses fazeres, ainda tem mais o estudo, se ela quiser se formar, tentar uma formação, tentar algum outro cargo que no futuramente
futuramente possa proporcionar algo melhor a ela. E no Né? racismo estrutural, doutor, não cortando o doutor, desculpa, no racismo estrutural quem mais sofre é a mulher. A minha esposa, ela tem a pele clara igual a sua. O que aconteceu? Eu tô falando isso. Minha esposa também é da região de Palmares, em Pernambuco, com Alagoas. Aí o que acontece? Ela foi fazer uma entrevista no Ceasa, isso daqui é um testemunho bom. Aí tinha duas meninas morenas, não era negra retinta igual eu. Quando ela entrou para fazer a entrevista, a mulher que atendeu, a funcionária, falou assim, ó, essa empresa aqui é de japonês e eles não trabalham com negras. Eu preciso que você fique com a vaga, porque ela não vai pegar as duas meninas que estão aí fora porque elas são negras. Ou seja, se a minha mulher fica com a vaga, aquelas meninas iam ser dispensadas com aquela famosa frase, ó, vai para casa que depois eu te chamo. Nós entramos em contato. Ou seja, elas nunca iam imaginar que ela sofreu racismo. Porque ele é estrutural, né, o doutor, inconstitucional. Ou seja, ela é um racismo velado, escondido, certo? Que as pessoas não imaginam que está sofrendo. A minha esposa pobre e as meninas pobres, mas aí entrou naquele que o doutor falou. A cor da pele pesou ali. Vocês acreditam? Ela estava na mesma situação social, doutor. Só que é isso que eu tento falar, que muita gente até do sindicato não entende. Minha esposa pobre e as duas meninas negras pobres. Elas vivem no mesmo lugar. Mas a cor da pele da minha esposa ia ficar com a vaga do emprego. Não era o currículo, gente. Não era a capacidade. E aí é muito importante a gente lembrar do colorismo. Daí a gente não pode esquecer. O colorismo ele é uma das formas de criação de desigualdade, inclusive entre os próprios negros. Né? Eu sempre brinco que pardo é papel. Né? Existem pretos e negros no Brasil. Os pretos são os mais retintos. Os negros, eles pactuam daquele colorismo que é devido a toda a miscigenação que a gente teve no país. Né? E é evidente que, fenotipicamente falando, a cor da pele da pessoa dita o tipo de racismo que ela vai sofrer. Se ela é uma pessoa negra retinta, como o nosso companheiro Gabu, ele vai sofrer muito mais racismo do que eu, por exemplo, que sou um pouco menos retinto. Você vê, né? como é que é. E ainda aquele que se diz branco aqui no Brasil, quando vai realizar o sonho capitalista americano e chega nos Estados Unidos, ele vai sofrer racismo também, ainda que não seja retinto, por ser latino. É isso. Porque, no final, em decorrência de toda essa miscigenação, todos somos negros. Né? E quando a gente fala da mulher, dessa tripla, quarta jornada de trabalho, a gente entra também no discurso do machismo, que é reproduzido diariamente. Porque a mulher, dentro da sua casa, ela tem que ter as mesmas condições que os homens, em termos de divisão das tarefas domésticas. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, não acontece e para a mulher é muito mais difícil. E aí, quando eu disse lá atrás, em relação à segmentação das camadas de exploração, por isso que eu falo que o homem negro, ele ainda sofre muito menos do que a mulher negra e que a mulher, ainda que branca, sofre mais do que o homem branco. Porque existe essa exploração ainda dupla da mulher para fora do seu ambiente de trabalho. Tinha um território na África que pertencia à França, eles deitavam e rolavam, matava, fazia tudo. Nasceu um cara chamado Thomas Sankara, pesquisa em revolucionário Thomas Sankara, fez o que o Lula não fez em 2003, porque o Lula tinha o Congresso todo dele. Agora não vai fazer, agora com essa bancada aí, pelo amor de Deus. Mas o cara fez a reforma agrária, meu amigo. O cara fez a reforma agrária, o cara criou um país chamado Burkina Faso. Meu, então, quando entrar um cara, seja ele descendente de negro, negro retinto, faça. Mas vai morrer, Malcolm X morreu matado. O Malcolm X, ele bateu de frente com o sistema. Aí um repórter falou, você não tem medo de morrer? Não, ele falou, já tô morto, não sei a hora nem quando. E foi o que aconteceu. Martin Luther King pegava e marchava com crianças. Ele pegou várias crianças com praquinha e marchou, os pais autorizaram. Coisa linda. Por isso que estamos aqui nesse podcast, nós três, para libertar o povo da escravidão mental. Esse é o nosso trabalho. Espero que esse podcast aqui seja o primeiro de muitos, porque tem muita coisa. Hoje nós viemos mais no improviso, mas, meu, é aquilo que eu falo. É um trabalho de formiguinha, igual o Mikael falou. Mas, meu, Madre Teresa de Calcutá tinha um ditado assim. Quando ela foi cobrada, ela falou assim, cara, eu tô aqui na cidade de Calcutá, eu não tô aqui para todo mundo virar católico. Se eu salvar uma alma, para mim tá bom. Mas meu trabalho aqui não é esse. É o que eu penso. Se uma pessoa assistir esse podcast e falar, caramba, que assunto interessante, eu não conhecia, vou estudar, vou pesquisar. Para mim tá bom demais. Cheguei numa empresa, o cara do Candomblé, você tinha ido de manhã com o Paulinho. Quando chegou de manhã, o cara, aí ele falou, de manhã eu nem peguei o jornal desse povo aí. E aí, negrão, você é do sindicato? Como é que funciona esse negócio de sindicato? Aí eu falei, assim, assado. Não resolve nada, né? Eu falei, nós estamos tentando. Aí ele pegou e falou assim, ele pegou falou, o que você acha desse negócio, dessa política aí? Aí eu falei pra ele, o que você tá falando aí? Ele falou, o Bolsonaro, o Lula, não sei o quê. Sabe o que eu descobri? Que ele era de uma religião de matriz africana. Você acredita num negócio desse? Eu falei pra ele, então você tem que conhecer a primeira história do seu povo. Passou 3 dias, ele foi no Museu Afro e começou a seguir as coisas dos seus ancestrais que interessava a ele. Pronto, ele se libertou da escravidão mental. O cara era de uma religião de matriz africana e estava virando bolsominion. Por quê?
Quem chegar primeiro leva. Então nós temos que fazer nosso trabalho. A turma falar língua de crente. Cara, a extrema-direita está dentro da igreja. Nós temos que fazer nosso trabalho. Não é não, doutor? Se for com pedra na mão é fácil, porque já fizeram isso comigo também. Então a gente tem que aprender. E com o sindicato eu aprendi muita coisa. Foi através do sindicato que eu fiz os cursos e aprendi muita coisa mesmo. Eu aprendi muito, mas muita coisa. Inclusive a importância de um aquilombamento, de ser um quilombola, que talvez nem minha avó saberia essa importância do que o Curuquara representa. A turma mora em Itapevi, Jandira, região Osasco, e a turma não sabe que ali tem um quilombo ali. E a igreja de São Benedito está lá há mais de 200 anos, coisa mais linda, a festa, eles mantêm a religião, eles mantêm o costume, a tradição ainda, doutor. E isso é importante, a gente tem que levar nossos filhos, levar os jovens para conhecer. É lógico, a gente não tem esse tempo de ficar dando palestra na escola, esse negócio, a gente não tem esse tempo, porque o sindicato é corrida, a Rosângela sabe, o doutor sabe também. A gente está ali na luta diária, nós somos um sindicato bem ativo, entrega jornal, vai de manhã, tem um monte de reunião para fazer, é PLR, é assédio moral, reclamação, mas a gente faz o que pode. Mas no tempo vago, de vez em quando, a gente tem que ter esse conhecimento. O Quilombo do Carmo, que fica ali na divisa de São Roque com Ibiúna, muito bom também, eles mantêm ainda a tradição, na região Sorocaba, 25 quilombo. Gente, vocês têm que conhecer a história dos seus ancestrais, a gente tem que conhecer a história do nosso povo, porque isso vai libertar nós. É o que eu sempre falo, isso é muito importante, porque aqui tem dois negros aqui, ó, vitorioso, tem dois negros que passou prova, mas se nós estamos aqui hoje é porque nós conseguimos chegar aqui, ó, com muita luta e dedicação. Ó, se vocês gostaram, a gente pode também fazer umas gravações aí nesses quilombos, mostrar a realidade para vocês. O papo tá muito bom, se deixar a gente fica aqui 2 dias, mas vamos começar a encerrar, né? E se você tem alguma dúvida, escreva aí nos nossos comentários. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, coloque seus comentários, coloque o que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Então, vamos agradecer aqui o Dr. Micael e o Gabu pela participação. Foi um assunto muito enriquecedor e bora com a gente assistir aí e interagir conosco. Resistência. Obrigado.